Você sabe, nas terças a gente tem aquele quadro mais que especial. Médicos de Olhos Responde. Roda a vinheta. Médico de Olhos Responde, por doutora Milton Moreira. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o oftalmologista Jefferson Druski. Seja muito bem-vindo, doutor Jefferson. Obrigado, muito boa obrigada, tarde. né? Obrigado. Aí, esse quadro tão importante, tão útil para a sociedade, né? A gente sabe que ir ao médico é muito preciso. As pessoas têm, assim, mulher, por exemplo. Nós temos que ir pelo menos uma vez ao ano ao ginecologista para fazer Papa Nicolau e outros exames. As pessoas já entenderam que ir ao oftalmologista é tão importante quanto cuidar do resto da saúde, doutor Jefferson? Eu acho que ainda não. 7% só da população brasileira, ou melhor, 7% da população brasileira nunca foram ao oftalmologista. 7%? 7%. E 42% da população não faz consulta oftalmológica de rotina. De rotina que eu digo, não é nem anual, é de cada 2, cada 3 anos, mas 42% não frequentam o consultório do oftalmologista. Então, e a consulta oftalmológica é muito importante desde a infância. Você às vezes tem uma criança que é diagnosticada na escola com um déficit de atenção, isso é comum aparecer no consultório, com déficit de atenção, sendo medicada com drogas para déficit de atenção, como Ritalina, por exemplo. E quando essa mãe leva essa criança para consulta, você vê que ele simplesmente não enxerga. O problema é que ele não presta atenção na aula porque ele não enxerga. Então é importante que na infância se faça o diagnóstico da miopia, da hipermetropia, do astigmatismo e aí por diante. A consulta oftalmológica deveria ser anual em toda a fase da vida e numa terceira idade aí tem situações, se você é diabético, se você é hipertenso, se você tem um glaucoma, se você está acompanhando uma catarata, que essa consulta pode ser até semestral. Com quantos anos, no mínimo, assim, por mais que o meu filho não tenha apresentado nenhuma dificuldade, eu preciso, é bom levá-lo ao oftalmologista? A partir do momento que ele seja alfabetizado. Acho que a partir dos 5 anos é uma data limite, é uma data legal. É interessante que aí ele já consegue falar a letrinha lá na frente, falar o número que a gente coloca para ele consegue ser mais cooperativo e se ele tiver realmente um grau, ele consegue definir se a lente quando você coloca um grau positivo, um grau negativo muda para ele consegue entender melhor o exame. Olha, você faz um diagnóstico e um futuro totalmente diferente para essa criança, né? Isso é um caso. E doutor, qual que é a importância de fazer exames oftalmológicos anuais? O que a gente pode evitar? Tem várias situações que você previne fazendo o exame oftalmológico anual. O paciente que é diabético, o paciente que é hipertenso, por exemplo, se ele não fizer um diagnóstico precoce de uma retinopatia diabética ou hipertensiva, ele vai ter problema mais para o futuro. Então, tudo que você diagnostica precocemente, como aconteceu agora no mutismo que eu estava assistindo ali, se você faz o diagnóstico precoce, é mais fácil de você tratar. E isso vale desde a criança, então, com a miopia, a criança com estrabismo, o adulto com glaucoma, o idoso com degeneração macular, que é uma doença relacionada à idade, como o nome já diz, degeneração macular relacionada à idade. Então, sempre que você faz o diagnóstico precoce é mais importante. E tem situações que você não tem sintoma. O glaucoma é uma doença silenciosa. Você só vai descobrir quando você já perdeu um campo de visão que não tem como voltar atrás. Então, você tem que fazer... o glaucoma, por exemplo, particularmente é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Se você pegar ela bem no início, você não vai ter problemas para o futuro. Olha só. E quantas vezes por ano eu preciso ir ao oftalmologista? Como regra geral, é uma consulta anual para quem não tem nenhum problema mais grave. Uma vez por ano tá bom. Uma vez por ano. E olha, nem dói, né? É uma situação bem tranquila. O paciente, por exemplo, que é míope e ele já tem uma miopia estabilizada, é muito difícil que vá mudar esse grau dentro de um ano. O paciente que tem alguma situação especial, por exemplo, você tem história familiar de glaucoma, a tua pressão intraocular está no limite, aí já vale a pena você fazer uma avaliação anual, uma avaliação semestral. Semestral. O paciente que é diabético, já tem uma alteração visual pelo diabetes, que pode precisar fazer um tratamento clínico para controle mais específico dessa diabetes, ou fazer o tratamento até com laser, esse paciente deve fazer uma consulta mais frequente. O ideal aí é de 6 meses ou até menos. Tem alguma dica, doutor, que a gente pode preservar a saúde dos olhos?
Sim, várias dicas, né? Além da consulta oftalmológica. Uma vez por ano para quem não tem nenhum problema e para quem tem aí um histórico, já aconteceu algum probleminha, no mínimo 2. Isso. O uso de óculos de sol é sempre importante. Óculos de sol é importante. É importante o óculos de sol de boa qualidade, com filtro ultravioleta, né? Sim. Porque o óculos de sol que simplesmente escurece, mas não tem o filtro, é pior, porque você tem uma pupila que estava controlando aquela entrada de luz no olho, ela acaba com o escuro que o óculos de sol faz dilatando, então permite uma entrada maior de raios solares, e se não tiver o filtro ultravioleta, vai ter uma lesão que pode gerar uma catarata, que pode gerar uma degeneração. Olha que sério, gente. Então, o óculos de sol é investimento, mas é um óculos de sol, como o doutor falou, com filtro ultravioleta. Esse é importante. Caso não seja, pode fazer maior dano ainda. É pior ainda. Né, na vista. Quais outros, doutor? Agora, na pandemia, que as crianças fizeram meus filhos, né, Uso tiveram de tela. uso de tela, aula eu tenho online. em casa. Então, o interessante é assim, não é que não seja permitido usar o computador, mas tem que ter uma regra, você tem que ficar um certo período na frente do computador, lubrificar bem os olhos enquanto estiver na frente de uma tela. Essas lágrimas artificiais que a gente encontra na farmácia. É interessante porque você pisca, tem estudos que mostram isso, você na frente da tela do computador, você pisca numa frequência menor do que você pisca no teu dia a dia. Então você acaba lubrificando menos o teu olho e trazendo uma irritação. Então, o uso de telas você deve ser controlado. Aí vale como tudo para a medicina, né? Hábitos saudáveis, tentar evitar o tabagismo. Tudo aí, que a gente já bate na mesma faz no tecla dia a dia, todo né? dia, né? Doutor, e assim, né? O que mais pode prejudicar a saúde dos olhos? Esfregar os olhos, coçar os olhos, uso de maquiagem, isso pode prejudicar? Então, tudo tem um limite, né? Existe uma doença chamada ceratocone, que a córnea vai ficando mais pontuda com o passar do tempo, que é comprovado que se o paciente tem uma reação alérgica associada e coça muito os olhos, estimula muito, o cone pode desenvolver ou desenvolver o cone num paciente que nem teria essa predisposição. Então, assim, o coçar os olhos não é uma situação interessante, de jeito nenhum. Nossa, eu faço bastante. Mas é comum, mas não é legal. O interessante é assim, se você tem uma queixa crônica de coceira, de hiperemia, é usar colírios para controlar a tua alergia, porque isso você está tratando, na realidade, a coceira é a consequência, você vai ter que procurar a causa disso. O olho seco, às vezes, olho seco é muito comum. Olha só, o Dr. Jefferson Durski, muito obrigada, oftalmologista, né, do Médicos de Olhos, da equipe do Dr. Hamilton Moreira. Muito obrigada por ter vindo ao Bom de Mulher, ter falado de uma forma tão descontraída, tão bacana e ter dado tantos alertas para quem está nos assistindo, né? O Médicos de Olhos tem vários lugares, tem o Família Mais, ou seja, você sempre vai ser atendido por um médico competente que com certeza vai fazer você ter uma qualidade de vida muito maior. Muito obrigada pela presença. Você, meu amor de casa, muito obrigada pela companhia. Feriadou, é isso mesmo? Depois aí a gente vai ver o que faz. Mas amanhã a gente tá aqui, tá bom? A gente promete que vai levar alegria e entretenimento. Amanhã tem uma professora de artes marciais de Krav Maga que vai falar sobre defesa pessoal para as mulheres. Eu garanto que vai ser divertido, hein? Te espero aqui amanhã, 2h05 da tarde. Um beijo grande. Até lá. Forever and ever, you say